Hoje eu vou falar sobre tendência. Aliás, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho uma frase que eu repito muito que é mais essência, menos tendência, porque eu realmente acredito que o mais importante é a gente trazer, principalmente para os projetos de arquitetura, design de interiores e para a nossa vida, mais da nossa essência, mais da nossa personalidade e menos da tendência, principalmente de um tipo de tendência. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Na minha concepção, existem dois tipos de tendência. Existe a tendência de modismo, que é mais ligada ao mundo fashion, aquela frase que tá usando, isso tá usando, isso não está usando, né? Tá fora de moda. Essa tendência mais ligada a essa questão de modismo, uma tendência mais datada, mais temporal, né? Definida por um momento. Não, então tem coleção de verão, coleção de inverno, a tendência para a coleção do próximo ano, qual a tendência do que está acontecendo. É uma tendência muito ligada realmente ao mundo fashion e que muitas vezes é confundida. Eu vejo muitas pessoas trazendo essas tendências do mundo fashion para a decoração, como se a decoração, a arquitetura fosse possível de se mudar a cada coleção. Então, uma coleção de verão, coleção de primavera, o ano que vem vai mudar todo? Não vai. Então, a tendência na arquitetura, no design de interiores, é um outro tipo de tendência. É uma tendência mais ligada à evolução. Então, a gente pode dividir que é a tendência de modismo, mais ligada à moda e fashion, ao que está usando, e uma tendência de evolução, mais ligada a comportamento, a mudanças realmente de como o ser humano compreende a tecnologia, o que está se aprimorando, né? O que a gente tem de novidade, no sentido assim de realmente evolução, de mudança de como as pessoas entendem o mundo, se comportam, né? De comportamento. Então essa tendência é muito importante que a gente entenda. Aliás, a gente precisa entender das duas tendências, né? A gente precisa saber mesmo a de modismo, até porque a gente não pode usar algo que seja muito marcado de uma época para decoração, porque senão aquilo fica com cara de antigo muito rápido. Então, se você usa uma coisa que está muito na moda e daqui a pouco vai dar 1 ano, 2 anos, aquilo fica uma coisa fora de moda, você acaba perdendo muito num projeto que talvez, a não ser que você realmente tenha intenção de trocar isso a cada 1 ano e meio, 2 anos, tá tudo bem. Mas se você realmente quer um projeto, uma arquitetura, design de interiores que seja um pouco mais atemporal, é importante que a gente conheça o que é modismo, para a gente não aplicar o que está na moda num projeto que vai ficar por muito tempo. Então a gente entender de tendência evolutiva, a tendência de comportamento, tendência desse movimento, né, que vai acontecendo naturalmente, né? Os revestimentos, por exemplo, não é uma tendência, você, as peças grandes é uma tendência porque está na moda. Não é exatamente porque está na moda, e sim porque é uma evolução do material, né? Aquelas lajotas antigas que a gente usava com aquele rejunte de quase 2 dedos, aquilo quando você usa hoje, se você quiser ter intenção de fazer um projeto com uma cara diferente, fica muito bonito, inclusive, mas ele tem que ser intencional, né? Porque senão ele vai ficar com uma cara mais datada. Então é importante que a gente entenda as diferenças desses dois tipos de tendência, para que a gente comece a observar, treinar o nosso olhar para entender o que é moda, o que é passageiro, do que é algo que é evolução daquele material, é algo que veio para ficar por um bom tempo. Nada é para sempre, né? É lógico que a evolução continua, nós seres humanos estamos evoluindo cada vez mais rápido, né? Os materiais que a gente usa, a tecnologia, eu tava falando, né? Comentei sobre porcelanato, que hoje a gente tem peças gigantes, lastras enormes, logo provavelmente a gente vai ter algo mais inovador ainda. Então essa evolução é interessante, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa estar buscando compreender, né, o que está acontecendo no mundo. Então assim, eu sou antitendência no sentido de a gente ficar se baseando em modismos. Então, por exemplo, a cor do ano é uma tendência que não me interessa, porque eu não vou usar aquela cor porque alguém, um Pantone, veio, Souvenir, sei lá, qualquer empresa veio e falou que aquela é a cor do ano. Isso é um movimento, você vai ver mais daquela cor, isso é uma coisa que é natural que vai acontecer, mas isso não significa que eu preciso usar aquela cor do ano num projeto de decoração.
Quando um cliente meu pergunta qual cor está usando, eu sempre falo, a cor que está usando é a cor que você gosta, porque realmente o que para mim é importante é traduzir a essência do meu cliente naquele projeto, entender o que para ele é importante, quais são os valores dele, quais são as necessidades, o que tem a ver, o que reflete a personalidade desse cliente e não o que o modismo está dizendo. Até porque eu quero um projeto que seja mais atemporal, um projeto que fique por muito mais tempo e que a pessoa se sinta muito bem dentro daquele projeto. Quando a gente começa a estudar sobre neurociência aplicada à arquitetura, a gente começa a perceber o quanto esse espaço em que a gente vive, que a gente mora, que a gente trabalha, enfim, o espaço construído, o quanto ele interfere na nossa saúde física e mental. E a gente está dentro de um espaço que a gente se sinta bem, que reflete as nossas características, a nossa personalidade, que a gente realmente se identifica com aquele espaço, a gente vive muito melhor. Da mesma maneira que eu acho que o mundo da moda hoje está muito mais democrático, dessa mesma maneira, muito mais livre, muito mais permissivo, no sentido das pessoas poderem se expressar através da roupa. Dessa mesma maneira, eu acho que existe um movimento muito grande, uma tendência evolutiva de comportamento das pessoas se expressarem mais dentro das suas casas, expressarem mais na decoração e poder realmente refletir a sua personalidade no espaço que você mora. Eu acho isso incrível. E outra coisa que me perguntaram outro dia, foi assim, design biofílico é tendência? Com certeza é tendência, porque é uma evolução, a gente está entendendo, está estudando, está aprendendo que a natureza, essa conexão com a natureza, que o design biofílico traz, né? Biofilia é amor à vida. Então, o design biofílico traz essa vida para dentro do espaço, né? Então, ambientes que realmente tenham materiais naturais, que tenham essa conexão com a área externa, conexão com a natureza, com plantas, com animais, que tragam essa conexão, que não tem outra palavra que encaixe tão bem para isso, é porque o ser humano, a gente na evolução, a gente foi se desconectando muito da natureza, a gente foi se afastando muito. Hoje a gente passa mais de 90% do nosso tempo dentro de um espaço construído, dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro de um shopping, dentro do supermercado. A gente está sempre dentro. E a gente foi se desconectando da natureza. Se a gente for ver o período que a gente passa do nosso dia, todos os dias, caminhando num parque, né, com árvores, a oportunidade, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, a oportunidade, quem assistiu o último vídeo sabe que logo ali, ó, eu tô vendo o mar, eu tenho a oportunidade de descer todos os dias pra praia, caminhar na areia, isso me reconecta com a natureza, isso me traz uma força, uma alegria de viver enorme. Então essa conexão é importante e a gente precisa trazer essa conexão dentro do espaço construído. Então aqui eu tenho essa parede de musgo, por exemplo, eu tenho várias plantinhas. Quem assistiu o vídeo do meu apartamento viu que eu tenho várias plantinhas por todos os lados do meu apartamento. Eu trago, né, o máximo, apesar que ele é todo aberto, eu tenho a conexão com a natureza muito forte por conta do mar, da cor do azul que invade dentro do apartamento. Mas e mesmo, né, graças a Deus tem essa oportunidade, mas tem outros pontos que a gente, mesmo quem não tem essa oportunidade, né, quando eu me mudar daqui e for para um outro apartamento menor, eu vou ter que, de alguma maneira, trazer, recriar essa conexão com a natureza. Isso é uma tendência, mas não é uma tendência de moda, não é uma tendência que, daqui a pouco tá ficando ultrapassado você ter essa conexão com a natureza. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer, porque isso só traz benefícios para a nossa saúde, né? E cada vez mais a gente está estudando o cérebro humano, a evolução que a gente está tendo de aprendizado de nós mesmos nesses últimos anos é impressionante. É impressionante o que tem de estudos, o que tem de compreensão do ser humano, da nossa evolução, né, do funcionamento do nosso cérebro. Então a gente está descobrindo muitas coisas que são coisas que vão cada vez mais fazer parte realmente da nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia que a gente estava se afastando. Então a gente está retomando coisas que são importantes para o ser humano. A gente tem muito pouco tempo, né, de civilização. Se a gente for ver os milhões de anos do ser humano, é bem pouquinho esse tempo que a gente tem de cidade e de civilização da maneira como a gente vive hoje. Então a gente está buscando resgatar isso
para não ficar perdido. Então, o meu papel quanto arquiteta, designer de interiores, é ajudar que os meus clientes tragam essa conexão para dentro da sua casa. Então, é uma tendência que não é uma tendência de modismo, e sim uma tendência atemporal, uma tendência evolutiva, né, da evolução mesmo, né, como ser humanos, o comportamento, de conhecimento, né, então é um tipo de tendência diferente. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês terem essa concepção sobre tendência. Me conta se vocês gostam de assuntos assim, um pouco mais filosóficos, talvez, que eu faço mais vídeos assim. Eu gosto de conversar, gosto de trazer meus pensamentos, mas eu quero saber se vocês também gostam de que eu compartilhe isso. Então, escreve aqui embaixo para mim, preciso saber, dá like, eu preciso entender qual o caminho que eu devo seguir aqui no YouTube. Eu amo fazer vídeo, eu amo compartilhar isso com vocês. Se esse perfil de vídeo for interessante, eu consigo trazer muitos conteúdos. Me deixa aqui embaixo o que mais vocês têm vontade de saber sobre o universo de arquitetura, design de interiores, sobre vida, sobre livros, sobre maneira de trabalhar, sobre design biofílico, sobre saudabilidade dos ambientes. Enfim, tem muito assunto que eu posso trazer para você. Eu preciso que você me direcione, que você me ajude a construir esse canal, que ele é feito para você. Então, muito obrigada e fico aguardando sua mensagem. E se por acaso você chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda, por favor, né? Se inscreve e espero você no próximo vídeo. Muito obrigada.